Não estou dizendo que pessoas que fazem esse tipo de trabalho não sejam boas, não façam caridade. Fazem sim, fazem, porque caridade e ser bom não depende de ser espírita ou não ser espírita. Qualquer um pode ser e deve ser. Mas em matéria de conhecimento espírita, eles fazem isso para inchar centro, para agradar as pessoas que querem buscar isso, mas não querem ir para a igreja, não querem ir para a igreja A, B, C ou D, mas vão para o centro espírita. Ainda mais se lá no centro espírita disser que é kardecista. Aí eles adoram, eles vão, porque aí eles não vão ser chamados de macumbeiro. Eles dizem, não, sou kardecista, aí não é macumbeiro, mas é tudo a mesma coisa. Fazem o que não devem com a mediunidade. E são muito atrapalhados por isso, são muito atrapalhados. A Umbanda surgiu aqui no Brasil no início do século passado, 1900 e qualquer coisa, logo no início do século, com uma tentativa de evangelizar o processo mediúnico que vinha da África. Quando vieram os escravos para o Brasil, eles eram obrigados aqui a professar a religião católica, que era a religião oficial do governo, oficial do país. Então eles faziam os cultos africanos, os cultos mediúnicos, diante de um altar católico. Era uma maneira de eles trapacearem e enganarem o pessoal, os senhores das fazendas, o pessoal dominante, tinha que ser católico. Então, em toda a senzala, em todo o cantinho lá deles, eles tinham lá o altar, as imagens dos santos católicos, as velas, as fitas, os defumadores, os incensos, tudo da igreja católica. Mas só que eles praticavam ali o culto deles, mediúnico. Eles disfarçavam. Com o tempo isso misturou e deu esse sincretismo religioso. Quando você vê um centro de Umbanda, você vê mais um centro católico do que um centro espírita. É um centro católico. A coisa que tem ali só diferenciada que o espiritismo se envolve é a mediunidade. Mas o resto é tudo católico. Foi como eu disse aqui da vez passada do Chico Xavier. Tira a mediunidade do Chico Xavier e me mostra por que ele era espírita. Não era absolutamente, ele era católico. A revista mostrou no quarto dele crucifixo em cima da cama, na parede, terço de pendurado também na parede, imagem de Nossa Senhora do lado da cama, no altarzinho. Tira a mediunidade desse homem e mostra esse quarto e pergunta, o habitante desse quarto, o dono desse quarto, era de que religião? Católica. E isso desmerece o homem? Nada. Era um homem bom e foi um grande, extraordinário médium. Mas que, como você perguntou, Elisângela, como você perguntou, é usado para misturar e para encher centro, para vender livro, para ganhar dinheiro, lamentavelmente. Nós estamos aqui para alertar sobre isso, com todo amor e carinho. As pessoas tentam nos atingir, isso é violento, isso é agressivo, e Deus me livre. Não percam tempo com essa bobagem. Isso é ingenuidade e infantilidade das pessoas até que escrevem isso para cá, muito ódio, muito rancor, nada. Raciocinem sobre o que estou falando. Repito, não prego doutrina minha, não chamo ninguém para lugar nenhum, não vendo nada, não sou e não vou ser candidato a nada, nem a presidente do centro, e nem prometo nada. Então por que eu terei que ser atingido? É a doutrina que eu passo, eu não estou em julgamento e não tenho nenhum outro interesse senão fazer isso aqui conhecido com autenticidade, com respeitabilidade. Então, todos esses centros que fazem isso, e a maioria não estuda a codificação, estuda as obras psicografadas e vendem livros nos centros, são franquias da Federação Espírita Brasileira para vender livro, divulgar livro, incutir Chico Xavier, incutir Divaldo Franco, incutir esses médiuns estrelas que eles exploram, porque não incutem os outros, mas esses que eles exploram, porque tem outros que são tão importantes quanto, mas não interessam para a federação e para o movimento, patrocinado, gerenciado pela federação. Então fazem isso ignorantemente, uns de boa fé, outros já fazem mesmo de má fé e jogam isso tudo na vala comum. Mas espiritismo não é isso. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e Gênesis. São as 5 obras básicas da codificação. E nós recomendamos, comprem, adquiram, custa R$15 cada livro desse, mais ou menos, barato. O centro de onde nós fazemos parte dá para quem não pode comprar. Nós damos para os internautas de outros países, nós oferecemos, o Centro Espírita Friburguense, por nosso intermédio, doa para o mundo inteiro, onde não se consigam comprar as obras básicas, o Centro Espírita Friburguense doa, mas nós recomendamos tradução do Herculano Pires, porque é a mais sensata, a mais clara, a mais objetiva, a mais de acordo com o entendimento das respostas e das perguntas, e aquela que é fiel à codificação, ao original. Porque, como eu disse para vocês, fujam da Federação Espírita Brasileira, que adultera o conteúdo que aqui está, levando as pessoas a caírem no tal do rustanguismo,
que é aquela doutrina que eles incrustaram lá por conta deles, está no Estatuto da Federação, de que Jesus não teve corpo material, de que os espíritos reencarnam em lesmas, em criptógamos carnudos, que Maria foi virgem, que Jesus desaparecia quando ele não estava em atividade, ele voltava para as plagas superiores, até tinha um problema de guardar as roupas dele, porque os espíritos cuidavam disso. Leiam esse livro Conscientização Espírita, do Gélio Lacerda, adquiram esse livro e vocês vão ver o alerta que esse homem fez, um homem que foi ex-presidente de uma federação espírita do Estado do Espírito Santo, um homem entendido do movimento, fez várias contestações, como eu fiz quando estava lá dentro. Ele escreveu esse livro. Leiam esse livro que vocês vão ter uma perfeita distinção. E isso aí, Elisângela, é como eu te falei, incompetência para estudar a doutrina espírita. Não se conscientizam do que deveriam fazer. Bom, e tem um telespectador que faz o seguinte questionamento: o que fazer para poder sair do culto religioso que pratica e ingressar no espiritismo? Como ficam os compromissos espirituais que pactuou com espíritos de outras linhas? Querido, ninguém é proibido de tomar atitudes. E esse deva ser o nosso propósito, tomar atitudes. Quando você sai de uma determinada doutrina, de uma determinada religião, seja ela qual for, e que você sai com a intenção de melhorar, com a intenção de progredir, com a intenção de conhecer, você está protegido pelo bem. Você está amparado e impermeabilizado pela justiça divina, pela justiça de Deus. Kardec perguntou lá no Livro dos Espíritos: pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito, prejudicar alguém? Eles responderam: não, Deus não permite. E aí vocês poderiam pensar: mas eu conheço muita gente que mandou trabalho para fulano se danou todo. Sabe por quê? Porque quem mandou e quem recebeu, o que foi o autor, o algoz e a vítima, são do mesmo nível, Os dois odiosos, os dois da mesma laia, como se diz no vulgo popular. Então o que um manda para o outro, aquilo encaixa como uma luva. Agora, quando um é mau e o outro é normal, é bom, está fora disso, as vibrações o mal nunca atinge. Então tomem atitudes. Não existe pacto feito com espíritos de que você vai ficar naquele tipo de trabalho durante toda a sua vida porque você se entregou para eles. Nunca faça isso. Nós somos autônomos, nós somos independentes, nós temos livre-arbítrio e as nossas decisões são sempre respeitadas, ainda que seja para o mal, porque aí sofreremos as consequências. Mas quando a sua intenção é para o bem, quando você quer melhorar, quando você quer testar, você quer pesquisar, nunca você vai ser prejudicado por isso, e não tem pacto que tenha sido feito para trás que não seja destruído pela sua vontade, pela sua autonomia, pelo seu livre-arbítrio, por respeito de Deus às suas opções, que é o que vai fazer a conquista do seu sucesso, da sua vitória, por conta própria, por luta própria, por sacrifício e sofrimento próprios. É assim que nós conquistamos a perfeição. Então não tenha medo, saia do compromisso que tenha assumido com o espírito daqui ou o espírito dali, porque se o compromisso foi bom, os espíritos são bons. E se os espíritos são bons, jamais eles irão prejudicá-lo, perturbá-lo, porque você largou aquele tipo de trabalho e está fazendo esse outro. Ninguém pode se escravizar a espíritos. Como mostrou o filme aí do Chico Xavier, se escravizava ao tal do Emmanuel. Que eu já falei aqui, foi um golpe, né? Quando o Chico morreu, eles reencarnaram o Emmanuel. Acabou. Pronto, acabou. Por que o Divaldo, por que o outro médium não continuou o grande trabalho, que ele chamava o grande trabalho, entre aspas, do Emmanuel? Por quê? Porque isso tudo foi uma montagem, está tudo montado. Pelos espíritos desencarnados com os espíritos encarnados, está tudo montado. Mas por que não houve uma continuidade? Então não existe essa história de se submeter a espíritos. Livro dos Médiuns esclarece: espíritos únicos, de médiuns únicos, são charlatães, farsantes e dominadores. Esse Emmanuel, quando perguntaram, a propósito, nós estávamos num clima político, perguntaram a Chico Xavier a opinião sobre um prefeito de uma cidade de Minas, que o camarada era isso, era aquilo, aquilo outro, e que o Chico ia dar opinião. O Emmanuel falou: cala a boca que você não tem nada com isso, você não tem nada que falar sobre isso. Ele ficou vermelho e tal, e mesmo as pessoas achando que ele queria opinar, ele calou a boca porque o Espírito mandou. Esse Emmanuel mandou ele calar a boca. Você vai no Livro dos Médiuns, assim, espíritos que impõem as suas ordens, que impõem a sua vontade, que exigem o cumprimento disso ou daquilo, são sempre espíritos inferiores. Está aí a definição do Emmanuel, está aí a definição da montagem. Está no livro, está na codificação. Por isso que os defensores do sistema se arrepiam comigo, se arrepiam com esse programa.
Diz quem é o meu obsessor? Eu não tenho obsessor identificado. Eu serei obsidiado quando eu tiver intenções malignas, quando eu tiver outras intenções pessoais ou de enganar alguém. E eu não as tenho. Eu não tenho inimigos e eu não tenho outras intenções, senão a única de fazer com que vocês conheçam isso que me encanta. Então eu assumi um programa de televisão para passar isso seriamente, não como isso é veiculado. Então vai aí a informação. Bom, e temos a Helenice do Cônego, que pergunta: o espiritismo, através da mediunidade, retira espíritos maus ou falanges de obsessores que estejam dominando uma pessoa? Veja bem, a dominação de alguém por espírito já é um processo alongado, já é um processo quase que terminal na obsessão. Eu de vez em quando sou procurado e teve até pessoas de outras religiões aí que me vendo falar aqui, falando sobre o espiritismo, eu acho que eles quiseram fazer um teste. Como eles lá tiram na hora, naqueles cultos, naqueles shows que eles fazem com seus cultos, etc., como eles fazem esses milagres na hora, quis fazer acho que um teste comigo, dizendo que tinha uma pessoa tomada por uma falange de espíritos, por umas potestades espirituais e tal, que eles queriam marcar comigo. Não. Isso não é caso para que eu resolva, e nem o espiritismo resolve. O espiritismo esclarece e ensina por que chega a esse ponto e o que tem que fazer. Sabe o que tem que fazer? Transformar a pessoa obsidiada, possuída pelo espírito inferior, porque é a pessoa possuída que abriu as portas para que esse espírito atuasse.